Fala, galera do primeiro ano A. Então, nesse vídeo eu vou corrigir aquela lista que eu enviei para vocês no dia 4 de junho ainda, e também a lista que eu enviei na semana passada, no dia 18. Tive uns contratempos aqui em casa e não consegui gravar a correção dessa lista do dia 4. E aí muitos devem ter ficado perdidos aí. Mas aí com essa correção, espero que vocês entendam melhor o conteúdo, né? Que se trata essa primeira lista quase que exclusivamente semelhança de triângulos, com algumas atividades de teorema de Tales lá no final, para que a gente possa praticar ainda. Então, nós temos aí na número 1, indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Essas atividades são do livro de vocês, assim como eu postei lá na plataforma Google Sala de Aula, eu apenas digitalizei a página e coloquei em PDF, formato de PDF, e enviei para vocês. Então, mais uma vez, indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas. Dois retângulos quaisquer são semelhantes? E é falsa porque dois retângulos quaisquer não podem ser semelhantes. É só você imaginar dois retângulos aí com lados totalmente desproporcionais, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Para ser semelhante, deve haver uma proporcionalidade, né? Então, posso fazer um retângulozinho aqui desse tamanho, posso fazer um retângulo aqui, ó, né, desse tamanho, que esses dois retângulos, apesar de ter os ângulos aí com a mesma medida, todos de 90 graus, eles não têm lados proporcionais, e isso já é visível, né? Não preciso nem ter as medidas aí desses retângulos que eu fiz, e no visual já dá para ter um exemplo aí de par de retângulos que não são semelhantes. Então, ela é falsa. Letra A, falsa. É só você escrever, né? Marcar um Fzinho aí, ó. F de falso, não Fausto. Letra B, dois círculos quaisquer são semelhantes? E aí é verdadeiro, né? Porque se eu fizer quaisquer dois círculos, aqui eu não vou conseguir fazer círculo bonitinho aqui, mas quaisquer dois círculos aí, eles são semelhantes porque eles possuem formatos bem parecidos, né? E os raios sempre serão proporcionais, porque todos os raios do círculo maior são iguais, todos os raios do círculo menor são iguais, então, se eu dividir aí, eu vou encontrar sempre o mesmo valor. Então, sim, é verdadeiro. Você vem aqui e marca do lado da letra B aí, ó, verdadeiro. Dois triângulos retângulos quaisquer são semelhantes? Bom, nesse caso, é o mesmo caso da letra A. Nós poderia construir aqui, ó, um triângulo retângulo desse tamanho aqui, ó, e desenhar um outro triângulo retângulo desse jeito aqui, ó. Poderia desenhar um triângulo isósceles e outro que não fosse isósceles, né? Um outro escaleno, mas ambos retângulos, nós teríamos aí dois triângulos retângulos que não são semelhantes. Então, a letra C é falsa. Por isso, eu posso ter dois triângulos com um ângulo de 90 graus e os outros ângulos não sejam iguais. Então, não teria semelhança de triângulos aí. Vou apagar essas figuras que eu fiz. Letra D. Dois triângulos equiláteros quaisquer são semelhantes? Dois triângulos equiláteros quaisquer sempre serão semelhantes, porque como eles têm todos os lados iguais, eles também têm os ângulos iguais, ou com a mesma medida, né? Ângulos congruentes, e por isso a razão de um pelo outro sempre vai ser a mesma, porque eu vou ter sempre as mesmas medidas do lado, né? Poderia desenhar aí um triângulozinho equilátero com lados medindo 2, assim, depois desenhar um triângulo maior com lado medindo 6, por exemplo, e aí sempre que eu pegasse a medida desse lado e dividisse pelo lado do outro, como aqui é 6 dividido por 2, 3, 6 dividido por 2, 3, a razão sempre seria a mesma, e a razão de semelhança seria 3. Então, sim, no caso do triângulo ser equilátero, quaisquer dois triângulos equiláteros sempre serão semelhantes. E aí nós temos aqui uma informação verdadeira. Coloca o Bzinho. Dois trapézios retângulos quaisquer são semelhantes? No caso dos trapézios
retângulos quaisquer, eu poderia fazer exemplos aqui, assim como eu fiz do triângulo, né? O que seria um trapézio retângulo? Seria um trapézio que teria aí um ângulo ou uma base aí de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus na base. Eu poderia desenhar esse trapézio retângulo e poderia desenhar um outro totalmente desproporcional, assim, ó. Também seria um trapézio retângulo, mas também só de você olhar, sem ter as medidas dos lados, você pode concluir que nós temos aí um exemplo ali, um par de trapézios retângulos que não são semelhantes. Só de olhar já dá para a gente perceber isso, sem fazer o cálculo lá da divisão, de tão absurda que é aquela afirmação, e por isso ela é uma afirmação falsa. Dois losangos quaisquer são semelhantes? E aí é o mesmo caso aí dos trapézios, né? Tentar apagar essas figurinhas aqui que eu fiz. O losango é aquela figura amarela lá da bandeira do Brasil. Então eu poderia desenhar vários formatos aí de losango, né? Lembrando que o losango é o quadrilátero que tem todos os seus lados com a mesma medida. Então eu poderia desenhar um losango desse jeito aqui, ó, sem garantir que as medidas são realmente iguais, né? Mas assim, só para você ter uma noção, eu poderia fazer um losango aí mais esbelto, né? Ainda repetindo as medidas daqueles lados ali, só porque ele mais esbelto, eu teria aí dois losangos, aí, um exemplo de par de losangos que não seriam semelhantes. Portanto, aquela afirmação também é uma afirmação falsa, certo? E nós vamos agora para o número 2, que diz assim: dois retângulos R1 e R2 são semelhantes. As medidas dos lados de R1 são 6 centímetros e 10 centímetros. Sabendo que a razão de semelhança entre R1 e R2 nessa ordem é 2/3, determine as medidas dos lados de R2. Daí, tirando essas informações aí no quadro branco aqui nosso, nós vamos ter o seguinte, né? Temos o retângulo 1 com as dimensões apresentadas lá, a razão de semelhança na ordem que foi mencionada, R1 para R2, e ele quer saber as dimensões do outro triângulo ali, ó, do outro retângulo, do retângulo R2. Bom, para isso a gente vai usar a razão de semelhança. Como nós sabemos que a razão de semelhança é 2/3, então se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui, que eu vou chamar de x, e dividir por 6, né? Na verdade, o contrário, porque é R1 dividido por R2. Então, quando a gente pegar o lado do R1 primeiro, se eu pego ali 6 dividido por x, ou seja, esse lado dividido por esse, tem que ser igual a 2/3, porque é a razão de semelhança. E aí nós temos uma proporção que é só multiplicar cruzado, né? 2 vezes x, 2x. 6 vezes 3, 18. E aí nós temos que o valor de x aqui, então, é 9, né? X é 9, então o lado desse retângulo aqui é 9 centímetros. Para descobrir o outro, que eu posso chamar aqui de y, escrevo uma outra proporção, pegando aí o 10 dividido pelo y, que vai ser igual a 2/3 também, porque é a razão de semelhança. Multiplica cruzado, fica 2y, que é igual a 30, e então y é igual a 15. E nós temos aí as medidas, as dimensões do retângulo 2. Lembrando que essa ordem aqui, ela é essencial, ela é fundamental respeitar a ordem da razão de semelhança. Então, se essa razão for invertida, se eu coloco ali, por exemplo, ao invés de escrever o 6 pelo x, eu coloco o x pelo 6, eu vou encontrar um outro resultado e errado, né? Porque a razão de semelhança, a ordem é essa. É o retângulo 1 dividido pelo retângulo 2, que é igual a 2/3. Ou seja, qualquer lado do retângulo 1 dividido pelo seu lado correspondente no retângulo 2 tem que ser igual a 2/3. Então essa é a resposta, né? Quais são as dimensões do retângulo 2? Um lado mede 9 e o outro mede 15 centímetros. Número 3. Dois triângulos retângulos distintos possuem um ângulo de 48 graus e lados com medidas proporcionais. É correto afirmar que eles são semelhantes? Expliquem.
Então, nós temos a seguinte condição aqui, ó, como nós vimos aqui no quadro, olha só. Dois triângulos retângulos, né, tem um ângulo de 90 graus e eles têm também um outro ângulo em comum, né, um outro ângulo com a mesma medida, que é o de 48 graus. Bom, como nós sabemos que todos os ângulos de um triângulo ele deve dar a soma de 180 graus, então nós podemos afirmar que esse ângulo aqui também, ó, é o mesmo para os dois triângulos, porque quando eu somar 90 mais 48, 138. Quanto que falta para 180, né? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então vai ficar faltando aqui 42 graus. Ou seja, essa medida é de 42 graus. Então nós temos que os triângulos são semelhantes sim, né? E nós podemos afirmar isso pelo caso ângulo, 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 que fala assim: se dois triângulos tiverem os três ângulos, né, com a mesma medida, então eles são proporcionais, eles são semelhantes. Ainda que não tivesse aquela afirmação de que os seus lados, né, são proporcionais, então, ainda que não tivesse essa afirmação, nós poderíamos dizer que os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, 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 porque eles têm aí os seus três ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, é por esse motivo. E a número 4, quais são as medidas dos lados de um quadrilátero A', B', C', D', com perímetro de 17 centímetros, semelhante ao quadrilátero ABCD da figura. E nós temos o quadrilátero da figura, que é esse daqui, ó. Então, se ele é semelhante, né, e tem um perímetro aí de 17 centímetros, o que a gente pode fazer? Calcular o perímetro desse polígono aqui, né, desse quadrilátero, e o perímetro é só a soma dos lados, e a partir desse perímetro eu divido o perímetro, né, desse quadrilátero pelo perímetro do outro, para encontrar a razão de semelhança. Então vai ficar desse jeito aqui que nós podemos ver aqui no quadro. Então, reunindo as informações que nós temos lá no exercício, o perímetro, né, daquele quadrilátero A', B', C', D', eu chamei aqui de P', e é de 17 centímetros, informação dada no exercício. O perímetro do lado ABCD é, somando todos os lados, a gente encontra de 18 centímetros. Com essas informações, de 18, de 85 centímetros. Com essas informações, a gente pode calcular, então, a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança mesmo? É quando eu divido aí duas medidas, uma medida de um polígono com a medida do outro polígono. Então, a ordem é muito importante. Por exemplo, se eu pegar 85 por 17, então eu vou ter a razão, né, do P dividido pelo P', que vai ser 85 dividido por 17. Tendo essa razão de semelhança, como o 17 é primo, né? Vamos ver aqui sem como dividir 85 por 17. Tem, e 85 dividido por 17 é igual a 5. Então, 5 é a razão de semelhança. E o que a gente vai fazer com essa razão de semelhança? É com ela que a gente vai calcular agora cada um dos lados do polígono linha, né? Do polígono A, B, A', B', C', D'. Então, para isso, tem que seguir a ordem dessa razão de semelhança. Qual foi a ordem estabelecida aqui? No meu caso, eu peguei o perímetro desse polígono, né, sem as linhas, A, B, C, D, primeiro. Quando eu for escrever, eu quero calcular o lado AB. Eu vou ter que pegar esse lado aqui primeiro. O AB dividido pelo A', B'. Essa divisão vai ter que dar quanto? 5. Por quê? Porque é a razão de semelhança. Então, se a gente voltar lá na nossa lista, vamos ver qual é a medida do lado AB. O lado AB desse polígono, ó, sem a linha, né, é de 12 centímetros. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 12 em cima, a linha B' embaixo, que é a medida que a gente quer determinar, e o 5 aqui. Se a gente multiplicar cruzado, então, como
como que vai ficar? Vai ficar 5A' B', que é igual a 12, né? Então, A', B' é igual a 12 quintos. Se a gente quiser dividir isso aqui para encontrar o valor decimal, né, do número decimal do lado desse polígono aí, 12 dividido por 5 é igual a 2,4. Então, a medida desse polígono aí, desse lado, é de 2,4 centímetros. E a mesma coisa a gente vai fazer para cada um dos outros lados. Então, a gente calculou esse lado AB. Agora eu vou calcular o lado BC, ou B', C'. Mas a ordem é sempre essa. Então, eu vou pegar BC está para B', C', e essa razão é 5, por causa da razão de semelhança. Daí a gente volta lá na lista, encontra quanto vale o lado BC. O lado BC mede 33. A gente vem aqui e substitui. Vai ficar 33 dividido por B', C', que é igual a 5. Para a gente economizar os passos, já que a gente vai ter que repetir isso 4 vezes, no final a gente vai dividir, né, 12 por 5 aqui, então aqui a gente vai dividir 33 por 5. O lado B', C' é 33 dividido por 5. Então, B', C' nesse caso vai ser igual a 33 dividido por 5, 6,6. E aí a gente acha aí o segundo lado daquele polígono. Para calcular o lado agora C', D', eu vou pegar o lado CD desse polígono aqui. Então vai ficar CD dividido por C', D', que é igual a 5. Então, C', D', já vou fazer direto, né? Vou pegar, vai ser a medida do CD dividido por 5. Então, se a gente voltar lá na lista, vamos pegar o lado CD. O CD mede 22. Então, vou pegar 22 e dividir por 5. É o mesmo processo. Então, C', D' vai dar 4,4 centímetros. Vai ficar faltando, então, o lado AD, que eu vou fazer aqui em cima. Mas quem seria o lado A', D'? Vai ser o lado AD dividido por 5, né? Pela lógica aí. Então, A', D', eu tenho que voltar lá na figura e olhar a medida do A', D'. Vamos abrir a página aqui. O AD, né, sem ser o A', D', é 18. Então, eu vou pegar 18 e dividir por 5. 18 dividido por 5 vai dar 3,6 centímetros. E aí nós temos as dimensões de cada um dos lados daquele outro quadrilátero que é semelhante ao primeiro. Na número 5 aqui, dois triângulos isósceles distintos possuem um ângulo de 40 graus. É correto afirmar que eles são semelhantes? Explique. Então, a gente não pode dizer com certeza que eles são semelhantes só com essa pista. Então, nós temos que dois triângulos são isósceles, distintos, né? São dois triângulos diferentes e possuem um ângulo de 40 graus. É correto afirmar que eles são semelhantes? Não é correto, por quê? Porque nós só temos a informação de um ângulo apenas. E nos casos de semelhança, ou a gente tem os três ângulos, né, com a mesma medida, ou nós temos a medida de um ângulo, mais a medida de outros dois lados, que são proporcionais. Então, só com a medida de um ângulo, não é possível afirmar com certeza que eles são semelhantes. Pode haver dois triângulos semelhantes? Pode, mas não é a pergunta. A pergunta é correto afirmar? Não. Há casos em que haverão triângulos isósceles, né, semelhantes com essa condição, de um ângulo de 40 graus, e há casos que não. Então, não é correto afirmar isso. A número 6,
No bloco retangular a seguir, o comprimento mede 8 centímetros, a largura 2 centímetros e a altura 6 centímetros. A razão de semelhança entre esse bloco e um outro, nessa ordem, é de 1/3. Quais são as dimensões do outro bloco? Então, tirando as informações do exercício 6, nós teríamos isso aqui, né? A razão desse bloco que nós vimos aí, que eu chamei de bloco 1, e um outro bloco que nós não conhecemos é de 1/3. Essa é a razão de semelhança. Nós temos as dimensões do bloco 1, que é o comprimento, a largura e a altura, e ele quer saber quais são as dimensões do bloco 2, que eu chamei aqui, né? No caso, então, é só eu fazer a proporção, né? Então, tá aí, o comprimento do bloco 1 dividido pelo comprimento do bloco 2 é 1/3. E como eu tenho o comprimento do bloco 1, vai ficar assim, ó. O comprimento do bloco 1 é 8 sobre o comprimento do bloco 2, que é 1/3. E aí eu multiplico cruzado. Então, C vezes 1, né? C2 vezes 1 é C2. 8 vezes 3 é 24. Então, a dimensão desse outro bloco é de 24 centímetros, o comprimento. Então, repara que basta eu multiplicar a dimensão do primeiro bloco por 3, né? Já que a razão é de 1/3, significa que o bloco 1 é 3 vezes menor que o bloco 2. Ou que o bloco 2 é 3 vezes maior que o bloco 1. É isso que significa a razão 1/3. Então, na prática, poderia encurtar essa proporção escrevendo assim, ó. A largura do bloco 2, ela vai ser 3 vezes a largura do bloco 1. Então, 3 vezes 2, 6 centímetros. Posso encurtar também para calcular a altura. A altura do bloco 2 vai ser 3 vezes a altura do bloco 1. Uma altura é de 6, então isso aqui vai dar 18 centímetros, né? Já escrevendo a resposta, ó, essas são as dimensões do bloco 2, dadas as informações que nós temos no problema. E seguindo as atividades aí, nós temos a número 7, que diz assim, as duas figuras abaixo são semelhantes. Então, nós temos essa figura e essa aqui também. Obtenha os valores x, y, z, w e t. Bom, já que as figuras são semelhantes, para obter esses valores, é só eu pegar pares, né, de lados aqui que são correspondentes. Por exemplo, aqui, o que são pares de lados correspondentes? Se eu quiser descobrir, por exemplo, o valor do x para seguir a ordem, x não é esse lado? Então, eu vou ter que pegar esse x com 3 para escrever a proporção. Então, vou escrever x dividido por 3, primeiro lado da proporção, e eu escolho outros dois lados que eu tenho conhecidos aqui, por exemplo. Posso pegar esse lado aqui, ó, que eu conheço a medida, e eu posso pegar sempre esses dois aqui agora. O 5 dividido pelo 6. Então, organizando isso, né, no quadro branco aqui nosso, como que vai ficar essa proporção? Para calcular o valor de x, a gente vai ter essa proporção aqui, então. X está para 3, assim como 5 está para 6, já que os polígonos lá são semelhantes, aquelas figuras. E multiplica cruzado, vai ficar 6x igual a 15. X, então, é igual a 15 dividido por 6. X é igual, então, a 2,5. É isso mesmo? 15 dividido por 6, 2,5. Então, essa é a medida de x. Se eu quero determinar a medida do y, então a gente volta lá para a figura para entender a lógica, né? Tem uma forma certa de pegar, tem uma ordem certa de pegar. Então, se eu estou querendo calcular agora o valor do y, cadê o y? É esse lado aqui, ó. Então, vou pegar o y com o lado correspondente na outra figura, que é o 4. Y sobre 4. E se eu quiser continuar pegando aqui, ó, o 5 com o 6, sempre pegar esses pares, porque eles não têm vírgula, né? Eu vou ter menos trabalho, eu posso pegar. Então, montando a proporção aqui no quadro, ela vai ficar y está para 4, assim como 5 está para 6. E aí nós temos a proporção montada, agora é só multiplicar cruzado. Então, aqui no
quadro, olha só. Y está para 4, assim como 5 está para 6. Multiplico cruzado, vai ficar 6y, que é igual a 20. Y, que é igual a 20, dividido por 6. Y é igual, então, a 3,3. 20 dividido por 6. 3,33. Como vai dar uma dízima periódica, a gente pode apenas simplificar a fração por 2, em cima e embaixo, e nós podemos deixar ali em forma de fração mesmo, por ter dado uma dízima periódica, né? Não deu um decimal exato como o valor de x aqui. Então, nós temos o valor do x, o valor do y, e para calcular os próximos valores, a lógica é a mesma. Então, a gente vai voltar aqui na figura. Próximo valor aqui pela ordem, nós vamos calcular o valor de z. Então, cadê o z na figura? O z agora é esse valor aqui, né? Na figura, nós temos o z e o t. Ou seja, dois valores que nós não conhecemos. Se eu quiser montar, eu vou ter que fazer uma relação ali, então. Nesse momento, eu não vou conseguir encontrar o valor do z nem do t. Quer ver? E aí agora? Posso pegar t pelo z, t sobre z, assim como 5 está para 6. Se eu montar a proporção aqui, olha como que vai ficar. Vou montar aqui para mostrar para vocês. T está para z, assim como 5 está para 6. Fechando a janelinha aqui, olha só. Como eu não tenho nenhum desses dois valores, né, nem o t nem o c, essa proporção, por enquanto, ela não é possível de ser resolvida. Eu não consigo determinar nem o valor de t, nem o valor de z, certo? Porque eu não tenho o valor dele e não posso substituir por nada. Então, continuando lá na lista, o que vai sobrar para a gente calcular? O valor de w, né? Cadê o w aqui? Vamos destacar lá para vocês acompanharem. W é essa medida aqui. Então, a medida correspondente na outra figura é essa, que é de 2,1. Quer dizer, então, que nós podemos pegar aí. W está para 2,1. Repara que se eu pegar o W primeiro, eu vou ter que pegar depois, na outra razão, o 6 primeiro. Assim como o 6 está para 5. Então, vou escrever aqui no quadro, depois vou voltar a janelinha para vocês acompanhar. É W está para 2,1, assim como 6 está para 5. A gente tem ali no quadro agora, branco, essa proporção para a gente calcular o valor de W. Multiplica cruzado, fica 5W, que é igual a 6 vezes 2,1, dá 12,6. E aí W vai ser igual a 12,6 dividido por 5. Qual vai ser o valor de W? W é 12,6 dividido por 5. W é igual a 2,52 metros. E nós temos calculado, então, o valor de W também agora. E, portanto, então, essas medidas aqui, apesar do livro de vocês lá responder, né, colocar aqui a maneira dele lá, nós temos que essa inclinação aqui não é a mesma inclinação dessa, né? Então, a letra Z, a variável Z e a variável T, nós não podemos calcular porque nós vamos ficar com aquela proporção, né, em que esses dois valores aqui não são conhecidos e a gente não vai ter como calcular. O livro de vocês fala que o valor de T aqui é só pegar o 5 e tirar o valor do X, mas a inclinação não é a mesma, né? Essas três retinhas aí que eu destaquei não tem a mesma inclinação. Então, esses dois valores, o Z e o T, não são possíveis de se calcular nessa figura. Continuando a nossa lista aí, na número 8, nós temos aí um prospecto de propaganda imobiliária traz exposições das torres A, B, C e D de apartamentos que serão construídos em um grande terreno plano. Então, nós temos as torres, né? A, B, C e D.
Um cliente interessado em conhecer essas distâncias mediu com uma régua os segmentos AB, BC, CD e AD, que são, né, os lados daquele quadrilátero que foi determinado pelas torres, obtendo respectivamente 2, 4, 5 e 2,7 centímetros. Então, o AB é 2, BC é 4, CD é 5 e AD é 2,7. Em seguida, ele verificou no prospecto que a escala utilizada era de 1 para 2.000, ou seja, cada 1 centímetro, né, no desenho corresponde a 2.000 centímetros na vida real. Que valores ele obteve para as distâncias reais entre as torres A e B, B e C, C e D e A e D? Então, a distância entre as torres A e B é justamente essa distância AB, só que real, né? Mesma coisa BC, CD e DA. Então, como que a gente pode fazer isso? Tirando os dados desse número 8, né, nós temos que a escala lá, que é de 1 para 2.000, ela é a razão de semelhança. Ela funciona como a razão de semelhança, em que 1 centímetro lá no desenho corresponde a 2.000 centímetros na vida real. Então, aqui nós temos as medidas do desenho, que lá foi chamado de prospecto, né? E a gente quer saber quais são as medidas reais. Então, aqui, ó, é desenho e aqui é real. Então, se eu for escrever essa razão de semelhança, é 1 para 2.000. Então, vou pegar a medida do desenho. Se eu quero calcular o AB, 2. E para a medida real, eu vou chamar de AB, né? Esse AB aqui agora é a medida real que eu quero calcular. Então, AB vezes 1, AB, e 2.000 vezes 2, 4.000 centímetros. Se você quiser transformar em metros, né? Essa medida aí de A até B é da ordem de 40 metros. Só você dividir por 100, você encontra a medida em metros. Então, como a razão de semelhança vai ser a mesma, né? É a mesma, porque é a mesma escala, eu vou ter sempre 1 sobre 2.000 igual a, por exemplo, vou pegar o BC, que é a distância entre as torres B e C, no desenho é 4, dividido por BC, que eu chamei de distância real, né? Então, BC vai ser igual, porque BC vezes 1 é BC, 2.000 vezes 4, 8.000 centímetros. Então, na prática, a gente vai acabar multiplicando a medida do desenho por 2.000. E 8.000 centímetros, transformando em metros, é o mesmo que 80 metros. Só dividir por 100. Então, aprendeu a lógica aí? É só escrever agora. Quem vai ser o CD? A distância real entre as torres C e D. Vai ser a medida do desenho multiplicada por 2.000. Então, 5 vezes 2.000 vai dar 10.000, né? 5 vezes 2, 10. 10.000 centímetros. Passando essa medida aí para metros, volta dois números com a vírgula, a distância vai ser de 100 metros. Para calcular a distância entre as torres A e D, a mesma coisa. Pego a distância lá das torres no desenho, que é de 2,7, e multiplico por 2.000. Então, 2,7 vezes 2.000 vai dar 5.400 centímetros. Transformando essa medida aí para metros, então vai ser de 54 metros a distância entre as torres A e D. Então, estão calculado aí a distância real entre cada uma das torres. E dando continuidade aí, a número 9 é sobre o teorema de Tales e as retas paralelas, né? Em que nós temos aí as retas RST paralelas, que são essas retas horizontais na letra A, e é para a gente determinar os valores de x e y. Então, na letra A só tem o x, né? Como que eu vou fazer? Vou ter que montar uma proporção também. E toda proporção tem uma ordem a ser seguida. Nesse caso aqui, posso começar pelo x, porque eu quero calcular essa medida x, né? Então, eu vou pegar x está para 4, é uma das possíveis maneiras, né? Então, vou pegar x está para 4, escrever uma proporção.
E na outra proporção eu tenho que seguir a mesma ordem. Então, que ordem que eu peguei essa razão? Eu peguei dessa reta aqui e depois da reta da esquerda, né? Então, agora eu posso pegar aqui o 5 e está para 6 para escrever a outra razão dessa proporção. E nós ficaríamos com essa proporção aqui, ó. X está para 5, assim como x está para 4, assim como 5 está para 6. Multiplico cruzado, 6 vezes x, 6x, 5 vezes 4, 20. X, então, é igual a 20 dividido por 6. X é igual a 10 terços, né? Porque a gente dividir vai dar de uma dízima periódica. E eu calculei o valor de x aqui na letra A. Se a gente for para a letra B, voltando lá para a nossa lista, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter dois valores de x, né? Nós temos o valor de x aqui embaixo, que é esse pedaço inteiro, e o valor de x lá em cima. Então, aqui eu não sei quanto mede tudo isso, e também não sei quanto mede lá em cima. Então, o que a gente pode fazer é tentar montar essa proporção assim mesmo. Então, olha só. Se eu começar, por exemplo, com o x, né? Eu quero começar com o x. Se eu pegar esse x aqui, eu tenho só esse pedaço entre as retas S e T, né? Então, eu vou pegar x está para 4, vai ser a minha primeira razão, que eu vou escrever aqui no quadro. Assim como, quais outros pedaços que a gente pode pegar? A gente pode pegar esse pedaço aqui inteiro, ó, que envolve o espaço entre as retas T e R. E quanto mede esse pedaço inteiro que eu acabei de destacar? Ele mede x mais 3. Então, vou pegar x mais 3 está para o pedaço correspondente lá de baixo, que é esse aqui que ele diz que mede x, né? Então, está para x. Nós vamos ficar com uma proporção bem esquisita, assim como está aqui no quadro, né? X está para 4, assim como x mais 3 está para x. Resolvendo essa proporção, vou multiplicar cruzado, x vezes x, x ao quadrado, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. Aqui eu esqueci de colocar o sinal de igual, né? Mas vamos colocar ali. Então, x vezes x, x ao quadrado, tem que ser igual. 4 vezes x, 4x, mais 12. Então, eu passo tudo para o primeiro membro, que a gente vai ter uma equação do segundo grau. 4x negativo, menos 12x, que é igual a 0. Para eu resolver agora essa equação do segundo grau, vou precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro eu calculo delta, né? Delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual. Qual que é o valor de b? É menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a é 1. E o valor de c é menos 12. Delta, então, vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. E 16 mais 48 é igual a 64. Então, nós temos que o delta é positivo. Essa equação, então, possui duas soluções diferentes. E aí, para eu calcular, agora sim, uso a fórmula de Bhaskara mesmo, que é aquela que é x igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, qual vai ser o valor de x aqui? Menos o valor de b. B é menos 4, como a gente viu ali, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta vale 64, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, vai ficar x igual a menos vezes menos mais, 4 positivo, mais ou menos, a raiz quadrada de 64 é 8,
2 vezes 1 é 2. E aí daqui a gente tira duas raízes, né? Nós tiramos a primeira raiz pegando só o sinal de mais. Então, 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. E também tiramos a segunda raiz, a segunda solução dessa equação. 4 menos 8, menos 4, dividido por 2, que é menos 2. Como o x se trata nesse exercício de uma medida, né, de um segmento, eu não posso admitir uma medida negativa. Então, a única possibilidade real de resposta nesse caso é x igual a 6 centímetros. Então, o que complicou nessa letra B foi só porque caiu numa equação do segundo grau. Mas essa é a solução. Voltando lá na nossa lista, para a gente fazer a letra C, nós temos aqui na letra C essa figura. E aí, para tentar destacar aqui para vocês, o que a gente pode pegar aqui nessa figura? Quero calcular o x, então eu posso pegar o x está para 2, assim como o 5 está para 3. É uma possibilidade. Aí eu vou calcular o valor de x. E para calcular o valor do y, eu posso pegar aqui também o y está para o 6. E aí eu preciso tomar cuidado agora com o y. Por quê? Se eu peguei o y primeiro, o outro segmento que eu tenho que pegar tem que ser em cima da mesma reta em que o y se encontra. No caso aqui, agora eu sou obrigado a pegar o 3 primeiro e depois o 5, porque aí o 5 ele está na mesma reta que o 6. Então, eu preciso seguir essa ordem no teorema de Tales. Se eu peguei o y sobre o 6, na outra razão, eu devo escrever um segmento que seja na mesma reta que o y está. Então, aqui no quadro branco, a gente vai ter isso aí, ó, na letra C, para calcular o x. X sobre 2 é igual a 5 sobre 3, então multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 5, 10. X, então, é igual a 10 terços. E aí, como vai dar uma dízima periódica, eu posso deixar em forma de fração. Y vezes 5, 5y. 6 vezes 3, 18. Então, o y vai ser igual a 18 quintos. Nesse caso, acho que não dá uma dízima periódica. 18 dividido por 5 é igual a 3,6. Então, você pode responder e deixar em forma de vírgula mesmo. Repara nessa posição, né? O 3 está em cima e o 5 embaixo, é diferente do x. Por aquele motivo que eu expliquei, é só você voltar o vídeo aí de novo. Existe uma lógica aí que eu devo pegar os segmentos numa ordem estabelecida pela primeira razão. E nós temos aí o número 10 ainda para fazer, que diz assim: 3 terrenos têm frentes para a rua A e para a rua B, como mostra a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual é a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua mede 180 metros? Então, o que a gente pode tirar aqui, né? A gente vai ter que montar proporções, porque pelo teorema de Tales, né, esses lotes aqui, as divisas aqui laterais, elas são paralelas. Então, essas são aquelas retas paralelas do teorema de Tales, enquanto as ruas A e B são as retas perpendiculares. Para eu determinar a frente de cada lote, eu preciso determinar, então, essas medidas aqui, ó. Preciso determinar quanto mede esse pedaço que eu destaquei de verde, né, do lote 1. Preciso determinar quanto é esse pedaço que eu destaquei de vermelho, aqui do lote 2. E preciso determinar ainda qual é a medida desse pedaço de azul aqui do lote 3. Para isso, ele me deu uma informação dizendo que a medida total dessa rua, né, envolvendo as frentes aí do lote 1, 2 e 3, quer dizer, essa medida aqui, ó, de preto, que eu fiz agora, ela é igual a 180 metros. Então, vou colocar ali. 180 metros é a medida dessas três frentes aqui juntas, olha só. 180 metros. Bom, o
que mais que a gente pode ter aqui e tirar? A gente pode ainda tirar qual é a medida dessas outras 3 frentes, só porque agora para a rua A, né? Então, aqui embaixo, esse de preto que eu estou destacando agora, se eu somar aí 40 mais 30 mais 20, 40 mais 30, 70 mais 20, 90 metros. Eu vou ter aí a distância total envolvendo as frentes aí para a rua A e para a rua B. Tá vendo? Que é o dobro, né? As frentes aí. Então, o que a gente vai ter? Se aqui do lote 1 a frente de cá é 40, quanto deve ser, então, a frente lá para a rua B? Eu vou montar uma proporção. Então, eu posso pegar aí, ó. Se eu quiser fazer sem montar a proporção, eu já consigo perceber que as 3 frentes para a rua B é o dobro das 3 frentes para a rua A. Então, seguindo essa proporção, de acordo com o teorema de Tales, se para a rua A a frente do lote 1 é de 40, para a rua B a frente vai ser o dobro, vai ser 80. Se a frente do lote 2 para a rua A é 30, então para a rua B vai ser 60, porque é o dobro, como a gente percebeu aí pelas distâncias totais. E assim para o lote 3 também. Se para a rua A é 20, para a rua B então vai ser 40. Fazendo isso na proporção, nós vamos ter como? Eu posso pegar aí 40 está para 90, se eu quiser montar a proporção e fazer o cálculo. 40 está para 90, assim como essa frente aqui de verde está para 180. O lote 2, posso pegar 30, que é esse pedaço de baixo, está para 90, assim como esse trecho de vermelho está para 180. E do lote 3 eu pego 20, está para 90, assim como esse pedacinho de azul está para 180. No quadro branco aqui nós vamos ter isso aqui, ó. Então, nós vamos ter essas proporções. E se a gente multiplicar cruzado, repara, 90 vezes F, 90F. 180 vezes 40, 180 vezes 40, 7.200. Então, a frente vai ser igual a 7.200 dividido por 9. A frente daquele primeiro lote vai ser por 90, né? Vai ser de 80 metros. Então, como a gente pôde deduzir antes mesmo, né? E jogar na proporção. O lote 2 é a mesma coisa, 90 vezes F, 90F. 180 vezes 30, 180 vezes 30, vai dar 5.400. E aí eu passo 90 dividindo, fica 5.400 dividido por 90. Posso cortar esse zero com esse, poder 4 dividido por 9, 6, dá 60 metros. Como a gente tinha deduzido antes mesmo de jogar na proporção. O lote 3, 90 vezes F, 90F. 20 vezes 180, 3.600. Então, F vai ser igual a 3.600 dividido por 90. Corta, corta. 36 dividido por 9 é 4. Então, vai dar 40 metros. As mesmas medidas que eu falei para vocês lá, né, no início, antes mesmo de montar a proporção. Só observando que as frentes para a rua B eram o dobro das frentes para a rua A. E temos ainda o número 11 nessa lista, ainda do dia 4, que diz assim: são dados 8 triângulos, indique os pares de triângulos semelhantes e o critério de semelhança correspondente. Então, a gente vai olhar aí e relacionar quais são os triângulos semelhantes. Por exemplo, esse triângulo 5 aqui, né? Ele tem um pauzinho aqui riscado em cada lado, esse pauzinho significa que é a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, né? Então, ele é um triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Se a gente observar, no triângulo 2, o triângulo 2 também tem lados que são iguais, né? Então, nós temos um caso de semelhança de triângulos, que é o
lado, lado, lado. Então, quase que não sai, pelo caso, lado, 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 ou seja, quando dois triângulos têm lados, né, com a mesma medida, são triângulos equiláteros, então esses triângulos são sempre semelhantes. Pelo caso lado, 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 os triângulos 2 e 5 são semelhantes. E nós podemos afirmar isso aí. O que mais que a gente pode tentar reparar aí e responder? A gente pode reparar aí que o triângulo 1, por exemplo, nós temos a medida de um ângulo, né? E a medida de dois lados aí adjacentes a esse ângulo. Então, a gente pode procurar outro triângulo aqui dessa lista com esse mesmo caso. Tem a medida de um ângulo, olha só, como esse, né? E a medida de dois lados aí adjacentes. O ângulo tem a mesma medida, não tem? Do triângulo 1 e do triângulo 8, o ângulo é de 50 graus. Então, os ângulos são congruentes. Resta saber se os lados são proporcionais. Por exemplo, esse lado mede 6. 6, se eu pegar dividido por esse lado, que é 3, 6 dividido por 3 dá 2. Se eu pegar esse aqui, que é 5, e dividir por 2,5 dá 2 também. Então, os lados são proporcionais. E a gente pode escrever, então, que, pelo caso lado, ângulo, lado, que é aquele caso em que tem um ângulo e dois lados adjacentes a esse ângulo proporcionais. Os triângulos um e 8 são semelhantes. O que mais que a gente pode observar? Vamos riscar aí, né? O 1 e o 8 já foi, o 2 e o 5 também. Então, a gente pode olhar aqui do 6 para baixo. O 6 a gente tem a medida dos três lados. Se eu comparar o 6 com o 3, né? E medir, por exemplo, vou pegar o menor lado do 6 e dividir pelo menor lado do triângulo 3. Então, vou pegar 6 dividido por 3, dá 2, né? Agora, eu vou pegar o maior lado do triângulo 6 e dividir pelo maior lado do triângulo 3. Então, 10 dividido por 5 dá 2 também. E se eu pegar o lado intermediário, 8 dividido por 4, dá 2 também. Então, mais uma vez, pelo caso lado, 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 né? Quando triângulos têm lados também correspondentes congruentes, nós podemos dizer que eles são semelhantes. Então, mais uma vez, pelo caso lado, 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 os triângulos 3 e 6 são semelhantes. Aí sobrou o 7 e o 4, resta saber então, né? Qual é o caso que torna esses triângulos semelhantes e o que nós vamos ter aqui? Nós temos aí dois ângulos que são iguais, têm a mesma medida, são congruentes, e nós podemos afirmar também que esse último ângulo, eles também têm a mesma medida, já que em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos é sempre 180, esse ângulo do triângulo 7 aqui, ele mede 100 graus. Porque se eu somar os três ângulos, tem que dar 180. Como aqui 50 mais 30 já dá 80, falta 100. A mesma coisa no triângulo 4 aqui, ó. Essa medida é de 100 graus. Opa, 100 graus. Então, quer dizer, os triângulos têm os três ângulos congruentes. E aí nós podemos dizer, então, que, pelo caso ângulo, 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 os triângulos 4 e 7 são semelhantes. E vamos corrigir também essa lista que eu enviei para vocês na semana passada, do dia 18 de junho. Vamos fazer a correção dela também, a lista que tratava das relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e teorema de Tales, né?
eram as atividades que ia da número 22 até a número 36, se eu não me engano, é isso mesmo. A gente vai responder cada uma delas. A número 22 diz assim: as medidas dos lados de um triângulo ABC são 5,2, 6,5 e 7,3 centímetros. Seja MNP o triângulo cujos vértices são os pontos médios dos lados de ABC, qual é o perímetro de MNP? E reorganizando os dados que a gente deu no exercício, aqui no quadro branco, nós teremos ali, né, um formato qualquer de triângulo ABC, com as medidas mencionadas lá no exercício, né? Um lado 5,2, o outro 6,5, o outro 7,3. E aí falou de um outro triângulo MNP, que nós podemos visualizar, e os vértices eram formados pelos pontos médios dos lados do primeiro triângulo ABC. Então, o que é o ponto médio? É o ponto que marca a metade de cada lado daquele triângulo ABC. Então, os vértices são esses pontos. Desenhando o triângulo MNP, nós temos ele de vermelho aqui dentro, né? Vou pintar ele agora aqui, ó, churar ele para você. Nós temos o triângulo MNP ali dentro, e é para determinar o perímetro desse triângulo MNP. Bom, nos mecanismos que nós temos para determinar o perímetro, é somar a medida dos lados desse triângulo. Mas eu não tenho nenhuma medida, né? Nem do MP, nem do PN, nem do MN. Eu preciso determinar essas medidas aqui de vermelho, então. Porque essas medidas aqui, ó, eu posso determinar só dividindo esse valor por 2, já que esse ponto é o ponto médio do lado AB, esse ponto é o ponto médio do lado BC, e esse é o ponto médio do lado AC. Então, o nosso desafio é encontrar uma maneira de determinar as medidas do MN, do MP e do MP. Certo? E aí, a gente, ao fazer o triângulo MNP, nós também construímos outros 3 triângulos, que é o triângulo AMN, que eu desenhei separado aqui, o triângulo MCP, que eu também desenhei separado ali, e o triângulo PNB, que eu também desenhei separado ali. Se a gente comparar esses 4 triângulos, ó, triângulo ABC, triângulo AMN, né? Cada um desses triângulos, a gente pode ver algumas semelhanças nele. Por exemplo, se eu comparar o triângulo ABC com o triângulo AMN, nós temos que o ângulo A é comum aos dois, né? Esse ângulo A do triângulo ABC é o mesmo ângulo A do triângulo AMN. Então, eles têm um ângulo congruente. Outra coisa que nós podemos afirmar também é que esse lado AM ele é proporcional ao lado AC. Então, no triângulo, vou até escrever o nome dele aqui, esse é o triângulo ABC. Nós temos aqui que o lado AM é proporcional ao lado AC. Por que ele é proporcional? Né? Por que esses lados são proporcionais? Porque o lado AM é a metade do lado AC. E nós sabemos disso porque o M é um ponto médio. Então, nós temos que esse lado aqui, AM, é proporcional ao lado AC, assim como o lado AN aqui, ó, é proporcional ao lado AB no triângulo AB. Então, a gente diz que esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes pelo caso. Que caso que é esse? Nós temos um ângulo congruente entre dois outros lados que são proporcionais. Então, esse é o caso lado, ângulo, lado. Um ângulo entre dois lados que são proporcionais. E no caso LAU, então, os triângulos ABC e AMN são proporcionais. Nesse caso, eu poderia até trocar aqui, ó, e escrever esse triângulo aqui, mudar o nome dele, para manter uma ordem. Eu vou pegar A, C, B, para pegar a ordem anti-horária, né, no sentido anti-horário. A, C, B.
Isso é importante para eu desenhar e escrever o nome dos triângulos semelhantes, para na hora que eu precisar montar uma proporção, eu pegar sempre na mesma ordem. Então aqui, ACB. Por que eu mudei o nome do triângulo? Porque eu estou vindo por esse lado aqui, né? ACB. E eu escrevi que o triângulo ACB ele é semelhante ao triângulo AMN. Por que triângulo AMN? Porque segue a mesma ordem. AMN. Tá certo? O triângulo MCP, eu posso dizer que ele é semelhante também ao CB, pelo mesmo motivo. Naquele triângulo, nós temos aqui o C, o ângulo C, que é comum. Nesse triângulo grandão, o ABC, o ângulo C, nós temos aqui. Nesse triângulo pequeno, né, MCP, que eu escrevi ali, nós também temos o ângulo C. Então, o ângulo C é comum aos dois triângulos. E o que mais que nós temos aqui, que nós podemos dizer? Nós temos aqui esse lado aqui, ó, o CP, que é esse lado que eu escrevi, ele é proporcional a qual lado do triângulo ABC? Ele é proporcional ao lado CD. Proporcional por quê? Porque ele é a metade, né? E aí, se eu pegar o lado CP com o lado, nesse caso aqui, CM, né? O lado CM, ele também é proporcional a esse lado CA, pelo mesmo motivo. Esse CM é a metade do lado CA. Então, nós temos aqui esse lado e esse lado, e mais um ângulo comum. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, nós vamos ter que todos esses triângulos aqui são semelhantes. Pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos, ó, por enquanto, né, que nós conseguimos demonstrar ali, os triângulos. E aí a gente pode até economizar a escrita e escrever assim, ó. Ao invés de escrever a palavra triângulos, nós podemos escrever os triângulos AMN. O triângulo, agora vamos ver se o nome dele está certo, né? Como eu coloquei MCP, qual ficou a ordem ali? O MCP, estou pegando a ordem anti-horária ali, né? O sentido anti-horário. Se eu pegar aqui também, então é triângulo ACD. Então está na ordem certa, né? MCP. Triângulo MCP e o triângulo. Agora esse aqui, ó, mesmo motivo. Nós temos o ângulo B, que é semelhante, né? Nós temos o lado aqui PB, esse ladozinho aqui, ele também é a metade do lado daquele triângulo, do lado CB. E nós temos que esse lado aqui, ó, o MN, ou melhor, o NB, ele é a metade desse lado aqui, AB. Então, pelo mesmo motivo, né, dois lados e um ângulo entre eles congruentes. Então, o triângulo PNB, vamos ver se eu peguei a ordem certa, né? A ordem correta seria NPB. Então, vou pegar aqui e vou mudar o nome desse triângulo, olha só. Vou pegar esse, é o triângulo NPB. Vai ficar no mesmo formato. Triângulo NPB é semelhante ou são semelhantes, né? Porque são três. São semelhantes ao triângulo ACB. Lembrando que eu mudei a ordem das letras ali para eu montar a proporção, já que agora eu consegui provar que esses triângulos são todos semelhantes. E se são semelhantes, eu posso pegar lados, né, congruentes aí, lados correspondentes e montar uma proporção. Para que eu precisaria disso? Lembra que a gente precisa da medida desse lado aqui, ó, do MN. Nós temos ele aqui no triângulo AMN. Nós precisamos da medida do lado MP, que nós temos essa medida aqui no triângulo MCP.
E nós precisamos do lado PN ou NP, que nós temos lá no triângulo NPB. Como que ficaria, então? Para a gente calcular ali o MN, né? Eu posso pegar o MN com a medida que eu já conheço. Nesse caso aqui, o MN não é o lado inferior desse triângulo AMN. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se eu vou pegar o MN, nesse triângulo eu tenho que pegar o CB, né? Que é essa medida. Então, vai ficar MN está para 7,3. Ou ainda, né? Antes de eu substituir, só para vocês entenderem aqui o início da proporção, vai ficar assim, ó. MN está para CB. Repara por que eu mudei a ordem dos nomes, né, dos triângulos. Porque na hora de eu montar a proporção, eu devo pegar de acordo com a ordem das letras ali dos vértices. Se eu não tiver o triângulo na posição correta, a minha proporção pode ficar errada também. Então, se eu peguei, por exemplo, os dois últimos vértices, eu vou pegar os dois últimos vértices aqui também. E aí, como eu quero calcular, agora eu posso pegar qualquer um outro, né? Posso pegar o AM, e se eu pegar o AM são esses dois, aqui eu vou pegar o AC. Então, vai ficar AM está para AC. Montada a proporção, aí agora sim eu posso substituir o MN, no caso, eu quero determinar. O CB eu tenho lá no triângulo, 7,3. O AM, ele é a metade do AC. Então, isso aqui é 5,2. O AM é a metade, porque ele é um ponto médio. E o AC, 5,2. E aí, agora é só multiplicar cruzado. Nessa proporção, eu vou encontrar aí o valor do MN. Então, vai ficar aí 5,2 vezes MN, 5,2 MN, é igual a 2,6 vezes 7,3, 18,98. E MN vai ser igual a 18,98 dividido por 5,2. O valor de MN, então, é igual a 18,98 dividido por 5,2, 3,65. Então, eu vou anotando essas medidas aqui do lado. Calculamos, então, a medida do MN. MN é igual a 3,65 centímetros. Calculado o MN, agora a gente precisa do MP, né? Que lá no triângulo MCP nós temos que o MP é esse lado aqui. Então, nós podemos montar a proporção. MP está para... Bom, eu tenho que pegar o lado correspondente ao MP. E no triângulo ACB é esse lado AB, né? MP e AB. Ou, se eu for ali, né? Ó, o MP é o primeiro e o último vértice. Então, o primeiro e o último vértice é o AB. Então, eu vou ter que pegar o 6,5, já colocando as medidas aqui, ó. Do outro lado, o que eu posso pegar? Se eu peguei o MP, posso pegar aqui o CP. Quem que é o CP? O CP é a metade desse lado, que é de 7,3. Então, qual é a metade de 7,3? É 3,65. Está para 7,3. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter ali que 7,3 MP é igual a 3,65 vezes 6,5 é igual a 23,725. Fazendo a divisão, então, o MP vai ser igual a 23,725 dividido por 7,3, que é de 3,25 centímetros. Então, eu vou anotar essa medida calculada. Nós temos já a medida do MP, que é de 3,25 centímetros.
falta calcular agora, não vou apagar isso aqui não. Falta calcular agora essa medida do lado PN, né? E o PN, nós temos ele naquele triângulo, então nós podemos pegar lá. PN está para... Ó, o PN é os dois primeiros vértices, né, do triângulo. Então, vou pegar o AC. Então, repara que está na mesma posição, né? AC e PN. Então, o AC mede 5,2. E agora eu pego o outro lado. Se eu peguei o PN, posso pegar o PB. O PB é esse que mede a metade de 7,3, que é essa aqui, né? 3,65. Está para 7,3, que é o lado AB. Se você multiplicar cruzado e resolver essa proporção, você vai descobrir aí que o PN é igual a 2,6 centímetros. E aí, anotando essa última medida que faltava, o PN, 2,6 centímetros. Agora a gente pode determinar o perímetro desse triângulo aí, MNP. Basta a gente somar esses valores que nós encontramos. Então, vai ficar 3,65 mais 3,25 mais 2,6. A gente vai encontrar que o perímetro desse triângulo, então, do triângulo MNP, é de 9,5 centímetros. E aí, voltando na lista, né, nós temos a letra B, que é para provar que MNP é semelhante a ABC. Então, para provar que MNP é semelhante a ABC, basta a gente dividir os lados correspondentes. Então, nós vamos voltar aqui para o quadro branco, né, onde nós temos as medidas aí dos lados MNP, do triângulo MNP e do triângulo ACB. Então, repara, a gente precisa descobrir quais são os lados aí correspondentes desses triângulos, né? Para provar que eles são semelhantes. E aí, se a gente fizer algumas divisões, a gente pode provar isso. Que divisões que a gente poderia fazer, por exemplo? Já que eu já tenho as medidas, né? O que eu posso fazer? Posso pegar o maior lado do triângulo ABC e dividir pelo maior lado do triângulo MNP. Então, posso fazer isso aqui, ó. 7,3 dividido por 3,65 e ver quanto dá. Fazendo essa divisão, 7,3 dividido por 3,65 dá 2. Agora, o que eu posso fazer mais, então? Quero saber se essa razão é sempre a mesma. Se for sempre a mesma, então os triângulos são semelhantes. Então, agora eu vou pegar o menor lado, né, de cada um deles e vou dividir. Vou pegar ali, então, 5,2 e dividir por 2,6. Dá 2 também. Posso pegar mais ainda, o lado intermediário, né, que é 6,5. 6,5 dividido por 3,25. Essa divisão também é 2. Então, como a razão é sempre a mesma, nós podemos dizer que os triângulos são semelhantes porque eles têm lados correspondentes proporcionais. Tá certo? Eles são semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Dando sequência na nossa lista, número 23. Na figura DE paralela a BC. Qual é a razão de semelhança dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? Então, para calcular a razão de semelhança, basta a gente dividir dois lados correspondentes, né? Então, no caso aqui, aproveitando essa figura, a gente já tem a posição aqui corretinha, né? Então, nós temos o triângulo ADE e ABC. Nós podemos dividir aí, por exemplo, o lado BC, eu estou destacando aqui, pelo lado DE. Eles os triângulos já estão na mesma posição e esses dois lados são lados correspondentes. Então, se a gente fizer a divisão de 20 por 5, dá 4, né? 4 é a razão de semelhança, então. Bastaria fazer isso. Na letra B,
qual é a razão entre os perímetros dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? Não é 4 a razão de semelhança, porque eu inverti a ordem aqui, né? Qual é a razão de semelhança dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? Então, a divisão aqui seria o contrário. A divisão nós teríamos que fazer 5 dividido por 20. Então, a razão de semelhança era igual a 1 quarto, né? Simplificando ali por 5. Essa é a razão de semelhança. Da letra A, né? Essa é a resposta da letra A. E na letra B, qual é a razão de semelhança entre os perímetros dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? Bom, a razão de semelhança dos perímetros era só você somar tudo, né? Soma aí os lados do triângulo ADE. 3 mais 4, 12. 12 mais 5, 17. E dividir pelo perímetro do outro triângulo. E se você somar aqui 20, 20 mais 16, 36, 36 mais 12 dá 48. E aí, se você somar então, deixa eu ver se somei certinho aí, 7, 12, olha, perímetro do primeiro lá, 3 mais 4, 7 com mais 5, 12, né? Então, o perímetro do primeiro é 12, 12 dividido por 48, se você simplificar essa fração, vai dar também 1 quarto. Então, a razão de semelhança na letra B também é de 1 quarto. Na letra C, qual é a razão entre as áreas dos triângulos ADE e ABC nessa ordem? Então, eu teria que calcular a área, né, do primeiro triângulo. Então, vou calcular aqui no quadro branco para nós. Então, tirando os dados lá do número 23, né, nós podemos calcular a área do ADE multiplicando a base pela altura dividido por 2, porque a área de um triângulo é assim que calcula. Lá na figura a base é 4, a altura é 3. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, dá 6 centímetros quadrados a área do triângulo pequenininho lá. No triângulo ABC, a base é 16, a altura é 12. Então, multiplicando depois dividindo por 2, nós temos que a área é de 96 centímetros. A letra C pedir a razão do primeiro triângulo, do pequeno, pelo triângulo maior. Então, era só dividir 6 por 96, fazendo a simplificação de fração, dividindo logo por 6, nós vamos encontrar que a razão é de 1/16. Voltando lá para a nossa lista, nós temos a letra D. Se a área do triângulo ADE é de 6 centímetros quadrados, qual é a área do triângulo ABC? A gente acabou de calcular a área do triângulo ABC, né? A área do triângulo ABC é de 96 centímetros quadrados. E na número 24, na figura, AB é paralelo a DE, sabendo que AB é igual a 5, H1 é igual a 3 e DE é igual a 10, determine o H2. Então, como que eu vou determinar o H2? Por semelhança de triângulos, né? Qual que é a dificuldade aqui, ou o problema que pode acontecer? Os triângulos aqui, eles estão invertidos, não é? Eles estão aqui, o ABC, ele está em relação ao triângulo CDE de cabeça para baixo. Então, vou desenhar aqui no quadro os triângulos numa mesma posição, para eu pegar lados correspondentes e montar a proporção. E aí nós podemos virar, né, aquelas duas figuras lá e dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes. Vou voltar na figura do exercício para mostrar para vocês, né? Qual é o caso que a gente poderia dizer que eles são semelhantes? Nós temos aqui, então, a seguinte situação, olha só. Nós temos que esse ângulo aqui, o ângulo C, né, do triângulo ABC, ele é igual ao ângulo C do triângulo CDE, porque eles são opostos pelo vértice, e ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Nós podemos dizer ainda também que esse ângulo A aqui, ó, do triângulo ABC, ele tem a mesma medida que esse ângulo E do triângulo CDE, porque eles são alternos internos. E nós podemos afirmar ainda que o ângulo B do triângulo ABC
é congruente ao ângulo D do triângulo CDE pelo mesmo motivo, eles são ângulos alternos internos. Então, pelo caso AAA, nós podemos dizer que os triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. E aí, montando eles, né, na mesma ordem, nós temos aqui, para montar a proporção e calcular o valor de H2, o que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que 5 está para 10, assim como H1 está para H2. Como H1 é de 3 centímetros, e essas medidas eu também tirei do exercício, então nós temos aí 5 está para 10, assim como 3 está para H2. E aí, multiplicando cruzado, fica 5H2, que é igual a 30. H2, então, é igual a 30 dividido por 5. H2 é igual a 6 centímetros. E aí nós calculamos aí a medida do H2. Lembrando, né, que é importante você dizer que essa proporção foi escrita, porque pelo caso ângulo, 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 os triângulos CBA, escrevendo ali no anti-horário, e o triângulo CDE são semelhantes. E é por isso que nós podemos escrever aquela proporção. Então, essa é a letra A. E aí, voltando na lista, na letra B, as áreas dos triângulos ABC e CDE. Então, a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só a gente organizar aqui, então, ó, do triângulo ABC, né? Vou colocar aqui a letra B. A área do triângulo ABC vai ser igual a base, que é 5, vezes a altura, dividido por 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Então, 7,5 centímetros quadrados. A área do triângulo CDE também é base vezes a altura, então é 10 vezes 6 dividido por 2. 10 vezes 6, 60, dividido por 2, 30 centímetros quadrados. É a área do triângulo CDE. E aí está pronta a letra B da 24. E o número 25, dois triângulos equiláteros, T1 e T2, têm perímetros de 6 e 24 centímetros. Qual é a razão entre a área de T2 e de T1? Então, como nós temos os perímetros, né, para calcular a razão entre as áreas, basta a gente fazer o que a gente fez lá na número 23. Estou anotando os dados aí no quadro branco aqui, ó. Nós temos aí que o perímetro de T1 é de 6 centímetros e o perímetro de T2 é de 24 centímetros. Ele quer saber qual é a razão, né, do triângulo, da área do triângulo 1 pela área do triângulo 2, baseado nos perímetros. Então, primeiro, o que a gente pode fazer? Nós podemos calcular aí a razão entre o perímetro do triângulo 1 e o perímetro do triângulo 2. Triângulo 1, o perímetro é 6, perímetro 2 é 24. 6 dividido por 24, a gente pode simplificar aqui, dividir essa fração por 6. 6 dividido por 6 é 1, 24 dividido por 6 é 4. Então, a razão entre os perímetros aqui, do triângulo 1 para o triângulo 2, é da ordem de 1/4. Como ele quer saber a razão entre as áreas do triângulo 1 e triângulo 2, nós temos uma relação que diz que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os perímetros. Então, ou seja, se a razão entre os perímetros era de 1/4, basta agora eu fazer aqui 1/4 ao quadrado e eu vou ter qual é a razão entre as áreas do triângulo 1 e do triângulo 2. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, então essa será a razão. Se você voltar lá no exercício 23, você vai ver que a gente fez isso, só que a gente fez isso da maneira mais difícil. Nós calculamos a área do primeiro triângulo, a área do segundo triângulo, depois dividimos, mas se você comparar a
razão entre as áreas e a razão entre os perímetros, você vai ver que corresponde a essa relação, em que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os perímetros. Seguindo a seria número 26, nós temos aí na figura AB é paralela a ED e DE é igual a 4 centímetros. E as áreas dos triângulos ABC e ADC valem respectivamente 36 centímetros quadrados e 4 centímetros ao quadrado. Quer saber então quanto mede a medida AB? Estou organizando aqui no quadro branco. Nós temos aí essas informações, ó. Quer dizer, nós temos a informação de que esse lado AB ele é paralelo ao lado DE, que no caso é esse de cá. E aí nós podemos dizer, então, que esses dois triângulos são semelhantes, de uma forma semelhante a uma atividade passada, né? Em que esse ângulo aqui, ó, eles são congruentes porque eles são opostos pelo vértice. Nós temos aí que esse ângulo E, ele tem a mesma medida do ângulo A, porque eles são altérrios internos. E nós temos aí ainda que esse ângulo é de 90 e esse também é de 90. Então, os triângulos ABC, posso escrever assim, ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo, aí agora eu tenho que colocar a ordem certa, né? ABC, então eu vou ter que pegar EDC, semelhante ao triângulo EDC. A ordem que eu peguei foi caminhando pelo caminho onde eu não passe pela hipotenusa, né? Se eu viesse pelo AC, eu pegaria a hipotenusa. Então, eu peguei ABC e eu peguei EDC. Certo? Eles são semelhantes. Nós temos ainda a área de cada um dos triângulos, né? Desse ângulo maior é de 36, o triângulo menor é 4, e ele quer saber, então, a medida do lado AB, conhecendo a medida do lado DE. O que a gente pode fazer? A gente pode calcular a razão, né? Calcular a razão entre a área do triângulo ABC dividida pela área do triângulo EDC, que são semelhantes. Essa razão de semelhança da área aqui vai ser de 36 dividido por 4, ela é de 9. Mas lembra que a razão da área é sempre o quadrado da razão dos perímetros. Então, se eu pegar os perímetros aí, a razão entre os perímetros, ou seja, o perímetro aí do triângulo ABC dividido pelo perímetro do triângulo EDC, vai ser a raiz quadrada da razão entre as áreas. Então, no caso, a raiz quadrada de 9 é 3. Sabendo, então, a razão entre os perímetros, eu posso montar uma proporção para calcular o valor aqui do lado AB. Então, posso montar o lado AB. Qual que é o lado correspondente ao lado AB no outro triângulo? O lado correspondente ao lado ED, que é justamente o que eu tenho a medida, né? Então, vai ser AB sobre 4 vai ser igual a 3. Por que 3? Porque é a razão de semelhança desses polígonos aí, desses dois triângulos. Então, AB vai ser igual a 4 vezes 3, 12 centímetros. 12 centímetros é a medida do lado AB. Voltando à análise, atividade número 27. Sabendo que AB é paralela a CD, determine x e y. Então, como que eu vou determinar x e y? Escrevendo uma proporção, né? E aproveitando essa figura aqui mesmo, a gente vou destacar aqui os segmentos que a gente vai pegar. Por exemplo, quero determinar a medida de x, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Quais triângulos, né? Esse triângulo aqui, ó, o triângulo ECD
Então, esse triângulo formado aqui, ó, por esses segmentos, né, este verdinho aqui que eu estou desenhando agora, ele é semelhante ao triângulo EAB. E aí, por que eu posso afirmar que eles são semelhantes, né? Qual é o caso de semelhança que eu posso usar para determinar isso? Eu posso afirmar que eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Já que aqueles segmentos ali são paralelos, nós temos, primeiro, esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, né? E como esses dois segmentos AB e CD são paralelos, nós temos que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse ângulo, porque eles são alternos externos. Ou melhor, eles são ângulos correspondentes, né? Eles não são alternos. A mesma coisa, o ângulo C é igual ao ângulo A, porque eles são ângulos correspondentes, já que os segmentos são paralelos. Então, baseado nisso, o que a gente pode escrever? Uma proporção usando essa semelhança aí de triângulos. Posso pegar aí esse lado, CE, está para o lado AE, né? Posso pegar essa divisão aí do vermelhinho pelo verde, assim como o lado CD está para o lado AB. Então, pegando esses valores aqui, ó. Vou escrever aqui no quadro, depois eu fecho a tela. Então, vai ficar 8 menos x está para 8, que é aquela medida ali inteira, assim como 4 está para 6. Então, vou justificar por que apareceu 8. E esse pedaço verde aqui, eu preciso somar 8 menos x mais x. Quando eu somo 8 menos x mais x, o x vai sumir, vai sobrar só 8. E aí nós vamos ter isso aqui, então. Essa proporção. Eu resolvo ela multiplicando cruzado. Então, 8 vezes 6, 48. Menos x vezes 6, menos 6x. 8 vezes 4, 32. Então, nós vamos ter aqui, menos 6x é igual a 32, menos 48. Menos 6x vai ser igual a menos 16. X, então, é igual a menos 16 dividido por menos 6. Significa, então, que x vai ser igual a, posso simplificar aqui por 2, x é igual a 8 terços, nesse caso aí. Temos que determinar ainda o valor de y, então a gente vai voltar lá para a figura. Para calcular o valor de y, o que a gente poderia pegar aqui? Eu devo pegar o próprio y, né? E dividir por esse BC, que eu não tenho valor também, então não vai funcionar, não é verdade? Porque, na verdade, eu devo fazer o seguinte, então. Eu vou pegar o y, né? Que é o lado desse triângulo menor, dividido por esse outro lado aqui maior, que é esse lado todo. E aí depois eu posso pegar mais uma vez o 4, né, que é a base desse triângulo, dividido pelo outro lado lá, ó, o AB. O que acontece aqui? Eu não tenho também a medida do lado que vai do E até o B. Mas como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso calcular o valor de EB através do teorema de Pitágoras e depois eu completo a proporção. Então, primeiro eu vou escrever a proporção aqui para calcular o valor do y, que vai ser, então, y sobre o lado BE, que é igual a 4 sobre 6. Bom, nós vamos ter essa proporção aqui de vermelho que eu escrevi no quadro, né? E como eu disse para vocês, eu preciso calcular o lado BE. Para calcular o lado BE, vamos voltar na figura mais uma vez, para a gente escrever o teorema de Pitágoras aí, nesse triângulo ABE. Nós temos aqui a medida desse lado inteiro, né? Como nós descobrimos que o x
vale 8 terços, nós temos que esse lado aqui inteiro, ele mede 8. Lembra por que mede 8? Porque se eu pegar esse lado aqui inteiro, ó, vou ter que somar x mais 8 menos x, e aí o x vai acabar subindo, vai ficar sobrando só 8. E esse outro lado aqui mede 6. Então, nós temos que o lado BE que nós estamos procurando é a hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que nós vamos ter ali? Pelo teorema de Pitágoras, vou escrever aqui, ó. Pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é o BE, é igual a soma do quadrado das medidas dos catetos lá. Que no caso, cada lado lá, cada cateto, um mede 6 e o outro mede 8. Então, quanto vai ser o BE, né? Que eu preciso dele para determinar a medida do Y. O BE vai ser 36 mais 64. Então, BE ao quadrado é igual a 100. Para calcular o valor de BE, então, basta eu tirar a raiz quadrada de 100. E é 10. Daí eu já tenho agora a medida do BE. Basta substituir lá naquela proporção e vai ficar assim, ó. Y sobre 10 é igual a 4 sobre 6. Então, y vezes 6, 6y. 10 vezes 4, 40. Y vai ser igual a 40 dividido por 6. Simplificando essa fração aí, vai ficar por 2, 20 terços.